Olá pessoal! Seja bem-vindo ao canal de conteúdo de Física 4 para graduação. Vamos falar nesse vídeo introdutório sobre corrente alternada, entendendo os conceitos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Corrente alternada. Durante a década de 1880, ocorreu nos Estados Unidos um caloroso debate entre dois inventores sobre qual deveria ser o melhor método para a distribuição de energia elétrica. Thomas Edison defendia que a melhor solução seria usar a corrente contínua, ou seja, a corrente que não varia com o tempo. George Westinghouse afirmava que o melhor método consistia em usar a corrente alternada, ou seja, voltagens e correntes que variam senoidalmente. Ele afirmava que o transformador funciona somente quando estimulado por uma voltagem corrente alternada, e não por voltagem corrente contínua. As baixas voltagens são mais seguras para os consumidores, porém é necessário usar uma voltagem muito elevada, com baixa corrente correspondente para minimizar as perdas resistivas nos cabos condutores da rede elétrica. Por fim, as ideias de Westinghouse prevaleceram e quase todos os sistemas atuais de distribuição de energia elétrica funcionam com corrente alternada. Qualquer eletrodoméstico que você ligar na tomada da parede usa corrente alternada. Circuitos modernos usados em dispositivos de comunicação também empregam muito a corrente alternada. Vamos aprender como os resistores, os indutores e os capacitores se comportam com correntes e voltagens que variam senoidalmente. Muitos princípios que consideramos úteis devem ser estudados antes para que possam entender os conceitos apresentados aqui, e que são aplicados, com diversos conceitos novos relacionados ao comportamento de circuitos com capacitores e indutores. Um conceito fundamental neste estudo é a ressonância, que são similares aos sistemas mecânicos. Parte 1. Fasor e corrente alternada. Para fornecer uma corrente alternada a um circuito, é necessária uma fonte de voltagem ou FEM. Um exemplo desse tipo de fonte é uma espira girando com velocidade angular constante em um campo magnético. Essa rotação produz uma força eletromotriz senoidal, sendo o protótipo do gerador comercial ou alternador. Usaremos a expressão fonte corrente alternada para qualquer dispositivo que aplique uma voltagem que varia senoidalmente V como a diferença de potencial ou que forneça uma corrente I. Nos diagramas de circuitos elétricos, uma fonte corrente alternada é representada pelo símbolo apresentado em amarelo. Partindo do princípio que a força eletromotriz é igual à derivada temporal negativa do fluxo magnético, que é diretamente proporcional ao campo magnético B multiplicado pela área da espira vezes o cosseno da frequência angular ômega e o tempo t. Desta forma, a força eletromotriz é igual à frequência angular ômega, campo magnético B, área A, seno de ômega e t. Consequentemente, a FEM e o fluxo magnético variam em sintonia conforme posição da espira no campo magnético. Naturalmente, a FEM e o fluxo magnético estão fora de fase em 90 graus. Observa que enquanto o fluxo magnético diminui rapidamente, a FEM torna-se positiva. Quando o fluxo magnético se torna o mínimo, a FEM anula. Quando o fluxo magnético anula, a FEM se torna o valor mínimo. Então, quando o fluxo magnético chega no valor máximo, a FEM se anula. Quando a espira completa uma volta em torno do campo magnético, ela volta na posição inicial. Para representar a FEM e a corrente alternada, vamos falar sobre o diagramas de fasores. Primeiro vamos perguntar: o que exatamente é um fasor? Um fasor não é uma grandeza vetorial real, com direção e sentido no espaço, como a velocidade, o momento linear ou o campo elétrico. Em vez disso, trata-se de uma grandeza geométrica escalar, que ajuda a descrever e analisar grandezas físicas que variam senoidalmente com o tempo. Nesses diagramas, o valor instantâneo de uma grandeza que varia senoidalmente com o tempo é representado pela projeção sobre o eixo horizontal de um vetor cujo comprimento fornece a amplitude da grandeza considerada. O vetor gira em sentido anti-horário, com velocidade angular constante v. Esses vetores rotativos são chamados de fasores, e um desenho com essas grandezas é chamado de diagrama de fasor. Para representar a corrente alternada e que é igual à amplitude de pico I vezes o cosseno da frequência angular ômega vezes o tempo t, mostra que é a projeção do fasor I sobre o eixo horizontal. Vamos falar agora sobre corrente alternada retificada. Como medir uma corrente que varia senoidalmente? Podemos usar um galvanômetro de D'Arsonval para medir correntes constantes.
Porém, quando uma corrente senoidal passa por um galvanômetro de D'Arsonval, o torque sobre a bobina móvel varia senoidalmente. Durante a metade do ciclo, a corrente passa por um sentido e durante a outra metade, ela varia no sentido oposto. A agulha pode oscilar um pouco se a frequência for muito baixa, porém o desvio médio é igual a zero. Portanto, um medidor de D'Arsonval não é útil para medir correntes alternadas. Para obtermos uma corrente mensurável fluindo através de um medidor, podemos usar diodos conforme a figura. Um diodo é um retificador que conduz melhor em um sentido que no outro. Um diodo ideal possui resistência nula em um sentido e resistência infinita no sentido oposto. Um arranjo possível é descrito na figura, denominado circuito retificador de onda completa. A corrente que passa no galvanômetro G é sempre orientada no mesmo sentido positivo, independentemente do sentido da corrente fornecida pela fonte. Corrente alternado não importa se a metade do ciclo é positiva ou negativa. A corrente que passa em G ela é pulsante, porém possui sempre o mesmo sentido, e agora o desvio médio do medidor não é igual a zero. A corrente retificada média I, Rm é aquela que, considerando qualquer número inteiro de ciclos, seria igual a uma corrente contínua que possuísse o mesmo valor IRM. A notação IRM, usada para indicar a corrente retificada média, serve para enfatizar que essa corrente não é a corrente média da corrente senoidal original. A carga total que flui no tempo t corresponde a uma área embaixo da curva de I contra t. Lembre-se que I é igual à derivada temporal da carga elétrica. Logo, a carga que é a integral de t, essa área, é dada pela área do retângulo com altura IRM. IRM, que é o valor médio retificado de uma corrente senoidal, é igual a 2 vezes I dividido por π, onde I é a amplitude de corrente. Já o valor quadrático médio, Q, de uma corrente senoidal é igual à amplitude de corrente dividido pela raiz quadrada de 2. Por outro lado, valor quadrático médio Q de uma voltagem senoidal é igual à amplitude de voltagem dividido pela raiz quadrada de 2.